Hoje eu venho aqui compartilhar com você a leitura deste livro, um livro incrível que eu li há muitos anos atrás. Estou relendo e ajudando a muitas mulheres a restaurarem o seu casamento com o poder da oração. A esposa que ora. Você quer fortalecer o seu relacionamento? Você quer restaurar o seu casamento? Se torne uma mulher de oração. Inicie, vem comigo nessa jornada. Vem comigo para a gente poder ler um capítulo aqui por dia. Quero te ajudar nesse processo de restauração do seu lar, do seu casamento, do seu relacionamento. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Em Provérbios 31, 10, 11 e 12. O poder. Em primeiro lugar, quero tornar perfeitamente claro que o poder de uma esposa que ora não é um meio para controlar o marido. Portanto, não se alegre antes da hora. De fato, trata-se justamente do oposto. É desistir de todo o desejo de poder em você e para você, confiando no poder de Deus, para transmiti-la assim como seu marido, suas circunstâncias e seu casamento. Este poder não é conhecido para ser usado como uma arma, a fim de amansar um animal teimoso. É uma ferramenta suave de restauração, obtida mediante as orações de uma esposa que deseja fazer o que é certo mais do que está certa e dá vida mais do que dar o troco. É um meio de convidar o poder de Deus a entrar na vida do seu marido, para que ele tome posse da maior bênção que, em última análise, é também a sua. Quando meu marido Michael e eu nos casamos, surgiram diferenças entre nós. Orar não foi definitivamente o meu primeiro impulso. De fato, foi quase o último recurso. Tentei outros métodos primeiro, tais como discutir, suplicar, ignorar, evitar, confrontar, debater e, é claro, o sempre popular tratamento do silêncio. Tudo isso com resultados menos que satisfatórios. Levei algum tempo para compreender que, orando primeiro, essas formas desagradáveis de agir poderiam ser evitadas. Quando você estiver lendo este livro, Michael e eu estaremos casados há mais de um quarto de século. Isso é quase um milagre. Não é certamente um testemunho da nossa grandeza, mas da fidelidade de Deus em responder à oração. Confesso que mesmo depois de tantos esses anos, continuo aprendendo sobre isto e nem sempre é fácil. Embora talvez não tenha tanta prática em fazer as coisas certas como tenho em fazer as erradas, posso dizer sem reservas que a oração funciona. Infelizmente, não aprendi como orar de verdade por meu marido até que comecei a orar por meus filhos. Ao perceber profundas eram as respostas de Deus, as minhas orações por eles, decidi tentar ser tão específica e fervorosa ao orar por Michael. Mas descobri que orar pelos filhos é bem mais fácil. Desde o momento em que pomos os olhos neles, queremos o melhor para suas vidas, incondicionalmente, de todo o coração, sem quaisquer dúvida. Mas com o marido nem sempre é assim tão simples, especialmente com alguém que está casado com você há tempos. O marido pode ferir seus sentimentos, ser imprudente, despreocupado, abusivo, irritante ou negligente. Ele pode dizer ou fazer coisas que ferem seu coração como uma farpa. E cada vez que você começa a orar, percebe que essa farpa está infeccionando.
É óbvio que não poderá entregar-se à oração da maneira como Deus lhe pede, até que você a retire do seu coração. Orar por seu marido não é o mesmo que orar por um filho, embora pareça a mesma coisa, porque você não é a mãe do seu marido. Temos autoridade dada pelo Senhor sobre nossos filhos, não temos autoridade sobre nossos maridos. Todavia, recebemos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. E podemos prejudicar muitos seus planos malignos quando oramos. Muitas coisas difíceis que acontecem num casamento fazem parte, na verdade, do plano que o inimigo preparou para a sua dissolução. Mas podemos dizer: não vou permitir que coisa alguma destrua meu casamento. Não vou ficar parada e ver meu marido deprimido, abatido ou destruído. Não vou permitir que a confusão, a falta de comunicação, as atitudes e escolhas erradas prejudiquem o que estamos tentando construir juntos. Não vou tolerar que a mágoa e a falta de perdão nos levem ao divórcio. Podemos tomar posição contra quaisquer influências negativas em nosso casamento e saber que Deus nos deu autoridade em seu nome para apoiar essa atitude. Você possui os meios para colocar uma cerca protetora em volta do seu casamento, porque Jesus disse: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Você tem autoridade em nome de Jesus para deter o mal e permitir o bem. Você pode entregar a Deus em oração o que quer que controle o seu marido: alcoolismo, excesso de trabalho, preguiça, depressão, enfermidade, mau gênio, ansiedade, medo ou fracasso, e orar para que ele seja libertado dessas coisas. Espere. Antes que você desista do casamento, confesso desde já que houve uma época em que pensei em separação ou divórcio. Esta é uma revelação embaraçadora, porque não creio que qualquer dessas opções seja a melhor resposta para um casamento em dificuldades. Criei-o na posição de Deus a respeito do divórcio. Ele diz que não é certo e que isso o entristece. A última coisa que quero fazer é entristecer a Deus, mas sei o que é sentir o tipo de desespero que impede que tomemos uma boa decisão. Experimentei o desânimo que leva a pessoa a desistir de tentar fazer o que é certo. Compreendo a tortura da solidão que deixa você desejando encontrar alguém que olhe para a sua alma e veja você. Senti tamanha dor que o medo de morrer por causa dela me levou a buscar um único meio provável de sobrevivência: fugir da fonte da agonia. Sei o que é pensar em atos de desespero, quando não vemos qualquer futuro à frente. Dia após dia, as emoções negativas foram crescendo de tal maneira que a separação e o divórcio simbolizavam uma promessa de agradável alívio. O maior problema que enfrentei em nosso casamento foi o gênio do meu marido. Eu e as crianças éramos os únicos objetos da sua ira. Ele usava as palavras como armas que me deixavam aleijada ou paralisada. Não estou dizendo que eu não tinha culpa, pelo contrário, tenho certeza de que era tão culpada quanto ele, mas eu não sabia o que fazer a respeito. Suplicava a Deus regularmente que tornasse meu marido mais sensível, menos zangado, mais agradável, menos irritante. Porém, vi poucas mudanças. Será que Deus não estava ouvindo? Ou, como eu achava, ele favorecia mais o meu marido do que a esposa? Depois de alguns anos, sem que houvesse transformação, clamei um dia ao Senhor, em desespero, dizendo: Deus, não posso mais viver assim. Sei o que tu disseste sobre o divórcio, mas não posso permanecer na mesma casa com ele. Por favor, ajuda-me, Senhor.
Sentei-me na cama com a Bíblia na mão durante horas, enquanto lutava com o forte desejo de pegar meus filhos e sair de casa. Creio que por ter me aproximado de Deus com tanta sinceridade sobre os meus sentimentos, Ele me permitiu visualizar claramente o que seria a minha vida se partisse, onde iria morar, como me sustentaria e cuidaria dos meus filhos, quem continuaria a ser meu amigo e, pior de tudo, como o divórcio afetaria meus filhos e minha família. Era um quadro horrível e indizivelmente triste. Se partisse, encontraria algum alívio, mas à custa de tudo que me era caro. Sabia que esse não era o plano de Deus para nós. E quando ficava ali sentada, Deus também colocou em meu coração a ideia de que se pusesse deliberadamente a minha vida diante do seu trono, dissestes do jeito de ir embora, desistisse do jeito de ir embora e deixasse as minhas necessidades em suas mãos, Ele me ensinaria a entregar a minha vida em oração por Michael. Iria mostrar-me como interceder realmente por ele, como um filho de Deus. E durante esse processo reviveria meu casamento e derramaria suas bênçãos sobre nós dois. Se superássemos essa dificuldade, estaremos melhor juntos do que jamais poderíamos estar separados e sozinhos. Deus me mostrou que Michael estava preso numa teia do seu passado que o tornava incapaz de ser diferente do que era no momento. Mas Deus me usaria como um instrumento para a sua libertação, se eu consentisse. Doeu bastante concordar com isso e derramei muitas lágrimas, mas depois que concordei, me senti animada pela primeira vez em anos. Comecei a orar todos os dias por Michael, como nunca orava antes. Porém, a cada vez tinha de confessar a dureza do meu coração. Vi como eu estava profundamente magoada e não queria perdoá-lo. Não quero orar por ele, não quero pedir a Deus que o abençoe, só quero que Deus envie um raio no seu coração e convença de como ele tem sido cruel, pensei eu. Tive de repetir várias vezes: Deus, confesso a minha incapacidade de perdoar meu marido. Por favor, livra-me completamente dessa atitude. Aos poucos, comecei a ver mudanças ocorrendo em nós dois. Quando Michael ficava zangado, em vez de reagir negativamente, eu orava por ele. Pedia a Deus que me fizesse saber o que preocupava a sua raiva. Ele fez isso. Perguntei então o que eu poderia fazer para melhorar as coisas. Ele me mostrou. A ira de meu marido tornou-se menos frequente e ficou mais fácil acalmá-lo. A cada dia, a oração trazia algo positivo. Não somos ainda perfeitos, mas progredimos bastante. Nem tem sido fácil, todavia estou convencida de que vale a pena andar pelo caminho de Deus e é o único meio de salvar um casamento. A oração da esposa pelo marido tem um efeito muito maior sobre ele do que as de qualquer outra pessoa, mesmo as da mãe dele. Perdoe minha sogra. As orações da mãe pelo filho são certamente fervorosas, porém, quando um homem se casa, ele deixa os pais e se tornam um com a sua esposa. Mateus 19:5. Marido e mulher formam uma equipe, uma unidade, estão unificados em espírito aos olhos de Deus. A força do homem e da mulher juntos é muito maior do que a soma das forças de cada um dos dois individualmente. Isso porque o Espírito Santo os une e dá mais poder às suas orações. É também por isso que há tanta coisa em jogo quando não oramos. Você pode imaginar-se orando pelo lado direito do seu corpo e não pelo lado esquerdo? Se o lado direito não for sustentado e protegido e por isso cair, o lado esquerdo cairá junto. O mesmo se aplica a você e seu marido. Se orar por você e não por ele, você jamais encontrará as bênçãos e satisfação que deseja. O que acontece com ele também acontece com você. Não se pode negar isso. Esta união não dá um poder de que o inimigo não gosta. Esta união nos dá um poder de que o inimigo não gosta. É por isso que ele inventa meios de enfraquecê-lo, fazendo-nos cair na armadilha
quer seja através da baixa autoestima, do orgulho, da necessidade de estar sempre certo, da falta de comunicação ou mesmo cedendo aos nossos desejos egoístas. Ele lhe contará mentiras como: nada vai mudar. Seus erros são irreparáveis, não há possibilidade de reconciliação. Você seria mais feliz com outra pessoa. Ele lhe dirá coisas nas quais poderá crer, porque sabe que se conseguir fazer que você creia, não haverá futuro para o seu casamento. Se crer em várias mentiras, seu coração aos poucos se endurecerá para a verdade de Deus. Em todo casamento desfeito, há pelo menos uma pessoa cujo coração endureceu-se contra Deus, e quando isso ocorre, não há visão de perspectiva do Senhor. Quando somos infelizes no casamento, sentimos que qualquer coisa será melhor do que a situação em que nos achamos. Mas não vemos o quadro inteiro. Só vemos as coisas como estão e não como Deus quer que se tornem. Quando oramos, porém, nossos corações tornam-se receptivos a Deus e passamos a enxergar. Vemos que há esperança. Temos fé em que o Senhor irá restaurar tudo o que foi danificado, destruído e construído no relacionamento conjugal. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Isso é forte, não é? Podemos confiar no Senhor para remover a dor, o desânimo, o endurecimento e a falta de perdão. Somos capazes de visualizar seu poder de ressuscitar o amor e a vida nos lugares mais mortos. Imagine a alegria de Maria Madalena quando foi ao túmulo de Jesus na manhã após a crucificação e descobriu que ele não estava morto afinal, mas fora ressuscitado pelo poder de Deus. A alegria de ver algo irremediavelmente morto trazido à vida é a maior que podemos experimentar. O poder que ressuscitou Jesus é o mesmo que ressuscitará o que está morto em seu casamento e o fará voltar à vida. Amém. Glória a Deus, assim é. Eu profetizo isso sobre a sua vida também. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6,14. Esse é o único poder capaz de tal ato. Mas isso não acontece sem que o nosso coração busque a Deus e esteja pronto para confessar em oração. Crescer durante os tempos difíceis é esperar que o amor seja ressuscitado. Temos de passar pelo sofrimento a fim de alcançar a alegria. Você tem de decidir se quer que seu casamento vá em frente e se esse desejo é forte o bastante para fazer tudo o que for necessário, dentro de parâmetros saudáveis para que isso aconteça. Você tem de acreditar na restauração da parte do seu relacionamento que foi corroída pelo sofrimento, pela indiferença e pelo egoísmo. Você tem de confiar que aquilo que caiu sobre você, seja abuso, morte de um filho, infidelidade, pobreza, perda, doença grave ou acidente, pode ser libertados das garras da morte. Você tem de resolver que tudo que está consumindo você e seu marido, tal como excesso de trabalho, alcoolismo, abuso de drogas ou depressão, pode ser destruído. Você tem de saber que tudo que se insinuou em seu relacionamento, silenciosamente e furtivamente, de modo a não ser percebido como uma ameaça até que estivesse claramente à vista, tal como idolatrar sua carreira, seus sonhos, seus filhos ou seus desejos egoístas, pode ser removido. Você tem de confiar que Deus é suficiente, grande para realizar tudo isso e muito mais. Se você acordar certa manhã com um estranho em sua cama e ele for seu marido, se experimentarem um afastamento silencioso da vida multa, cortando toda ligação emocional, se sentir um recuo implacável do amor e da esperança, se o seu relacionamento estiver num poço tão profundo de mágoa e ira que a cada dia o seu desespero cresce ainda mais, se cada palavra dita
abrir mais o abismo entre vocês até que se torne uma barreira impenetrável que os mantém a quilômetros de distância um do outro, fique certa de que nada disso é da vontade de Deus para o seu casamento. A vontade de Deus é quebrar todas essas barreiras e tirar você do poço. Ele pode curar suas feridas e fazer o amor renascer, mas você tem de levantar e dizer: Senhor, oro para que esta luta termine e nos livremos das garras do gafanhoto. Retira as mágoas e as armaduras que vestimos para proteger-nos. Tira-nos do poço da falta de perdão. Fala por nosso intermédio, para que as nossas palavras reflitam o teu amor, paz e reconciliação. Derruba esta parede que há entre nós e nos ensina a atravessá-la. Capacita-nos a despertar destas liturgia e encaminha-nos para a cura e inteireza que tens para nós. Não desista do casamento. Peça a Deus para dar-lhe um marido renovado. Ele é poderoso para tomar o que você tem e torná-lo uma nova criatura em Cristo. Maridos e esposas não foram destinados a brigar, a afastar-se emocionalmente. Viver um casamento falido, ser infelizes ou divorciar-se, temos o poder de Deus do nosso lado. Não precisamos deixar nosso relacionamento conjugal ao sabor do acaso. Podemos lutar por ele em oração e não desistir, porque enquanto estivermos orando, há esperança. Com Deus, nada estará tão morto quanto parece, nem os seus próprios sentimentos. Vem comigo nessa jornada para a restauração do seu casamento. Vem comigo e vamos a partir de hoje confiar que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus é capaz de te libertar dessa dor que você está sentindo nesse momento e é capaz de transformar o seu marido numa nova criatura, numa nova pessoa, através da sua oração, sem que você fale nada com ele, sem que você discuta, sem que você brigue. O poder da oração, o poder da esposa que ora. Eu te convido a vir junto comigo nessa caminhada. São 30 dias de oração. Aqui tem oração para várias situações. Vou te dar um exemplo que a gente vai começar no próximo capítulo. Tem orações para maridos com vício de droga, para bebidas, tem várias orações. Cada capítulo tem uma oração no final para você aplicar no seu relacionamento, no seu casamento. Vem comigo nessa jornada. Eu te espero. Já curte esse vídeo, compartilha com aquela mulher que você acha que precisa desse toque, dessa presença de Deus para restaurar o seu lar, para restaurar o seu casamento. Compartilha com aquela mulher que está sofrendo dentro de um relacionamento, mas ela não quer sair e ela não está vendo saída, mas através desses 30 dias eu quero ajudar essa mulher. Eu quero mostrar que tem saída sim e que com Deus nós podemos todas as coisas. Eu te aguardo. Já curte, compartilha, deixe seu comentário aqui se você gostou, se edificou um pouquinho, se abriu um pouquinho a sua mente sobre o seu relacionamento. Fiquem com Deus.